Aleluia! Glória a Deus! Quantos estão felizes na presença de Jesus? Dê um glória a Deus aí. Quantos amam a presença do Senhor? Diga aleluia! Que bom! Que bom é adorar o Senhor. A presença de Deus está neste lugar, amém? O Senhor é bom. Amados, eu gostaria de compartilhar uma palavra com vocês. Vamos liberar primeiro as crianças. Já podem sair enquanto nós oramos pelas criancinhas. Pai, nós queremos abençoar as crianças, queremos, Pai, abençoar a vida delas. Que nessa noite, Jesus, o Senhor possa ministrar o coraçãozinho delas. Que elas possam, Pai, ser tocadas, dê capacidade aos professores, abençoe eles, dê sabedoria, graça e entendimento para eles, para que eles possam passar aquilo que está no teu coração. É o que nós te pedimos, em nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. Queridos, o pastor Satírio e o pastor Rômulo, eles foram para Loanda, tá? Eles foram para Loanda numa formatura do seminário Rafá. Esse final de semana nós tivemos uma aula muito bacana, tanto lá em Loanda quanto aqui. Então, se você não fez a sua inscrição ainda para o seminário Rafá, corre e faça, que está sendo bênção. Conversa com essa galerinha aí que está fazendo o seminário. Você vai ver que é top demais, né, Romildo? É top, né? É bênção. Não é só para você que quer ser pastor, presbítero, diácono, apóstolo, profeta, revelador. Não é só para você. É para todo mundo que quer conhecer mais da palavra de Deus, que quer conhecer algumas chaves que há na palavra de Deus. Então, faça a sua inscrição, fale com o pastor Rômulo no final do culto, conversa comigo se você quer fazer, manda uma mensaginha, faz uma aula experimental, e aí você vai ver que top que é, amém? Queridos, para mim é um privilégio poder ministrar a palavra do Senhor essa noite, ministrar aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que o Senhor tem compartilhado comigo durante esses dias. O Senhor tem ministrado algumas coisas no meu coração, e eu prometo que serei breve, amém? Vai dar tempo ainda de você jantar. Abra a palavra do Senhor Jesus em João capítulo 15. João capítulo 15. E conforme você vai abrindo, fique de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Nós vamos ler lá João capítulo 15, a partir do versículo 14. João capítulo 15, versículo 14, diz assim: vocês são meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo mais de servo, porque o servo não sabe o que o faz o seu senhor. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi do meu Pai, tornei conhecido a vocês. Teus olhos, quero orar com você. Espírito Santo, obrigado, Pai, pela tua palavra nessa noite. Quero agradecer ao Senhor, Pai, pelo privilégio que temos de ouvir a tua palavra. Toma cativo, Pai, a nossa mente, o nosso coração, a nossa atenção nessa noite, para que possamos ouvir a tua voz. Espírito Santo, tu tens liberdade neste lugar, Pai. Fala conosco essa noite, pois precisamos de Ti. Pai, segue esse lugar com os Teus anjos ferreiros, que possa, Pai, sair brasas vivas e nos tocar, nos purificar nessa noite. Que ninguém, viagem astral ou qualquer demônio intente contra este lugar agora. Seja cessado, Pai, todo o ataque do inimigo, e que possamos, Pai, experimentar de Ti nessa noite, em nome de Jesus, amém. Amém? Queridos, pode se assentar. Esse ar aqui. Amém? O tema para essa noite que o Senhor colocou no meu coração é: o Senhor Jesus nos chama de amigo. O Senhor Jesus nos chama de amigo. E queridos, eu quero falar algo com vocês nessa noite sobre a amizade.
A amizade que Jesus nos chama para ter com Ele. A palavra amigo quer dizer uma pessoa ligada a outra, por um laço, por uma afeição, por uma lealdade, por confiança, por uma aliança, por respeito ou companhia. Essa palavra também no hebraico, que quer dizer Rav ou Shaver, quer dizer o seguinte: estar ligado por uma comunhão profunda, uma lealdade sacrificial. Então quando Jesus olha para mim e para você e fala assim: eu não te chamo mais de servo, Isaías, agora eu te chamo de meu amigo. Porque o servo não sabe o que o Senhor faz, mas o amigo, o brother, ele sempre está junto. Às vezes não conversa toda hora, mas quando conversa, parece que parou naquele exato momento do assunto. Fica às vezes dias sem se falar, anos, mas quando se vê, é aquela emoção. Por quê? Porque há uma aliança. E olha só que interessante, a palavra de Deus diz que Ele chamou um cara no Velho Testamento de amigo. Chamou Abraão de amigo. Abraão foi conhecido como amigo de Deus. Tiago capítulo 2 versículo 23 diz o seguinte: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi computado ou creditado como uma justiça, e ele foi chamado de amigo de Deus. Por ter uma aliança com o Senhor, ele foi chamado de amigo. Olha o nível de Deus chamar ele de amigo. E não para por aí, não é apenas um versículo. Isaías capítulo 41 versículo 8 diz o seguinte: você, porém, Israel, meu servo, Jacó, a quem eu escolhi, vocês, descendente de Abraão, o meu amigo. Olha como é que Deus chama Abraão de amigo. Será que Ele pode encontrar eu e você nessa noite como amigos? Abraão, ele andava com Deus, ele tinha um coração voltado ao Senhor, ele fez uma aliança, e dentro desta aliança, ele decide agradar ao Senhor em todas as coisas. Abraão, como a própria palavra que nós lemos de amizade ou amigo, que quer dizer Ravé ou Xaver, é uma aliança profunda, uma lealdade sacrificial. O Senhor pede o que para ele? Um sacrifício. Mas o coração dele era tão confiante no seu amigo, o coração dele estava tão profundo em Deus, que ele fala o quê? Eu e o menino, nós vamos adorar ao Senhor e já voltamos. Porque ele sabia que se ele sacrificasse o seu filho, Deus era poderoso, o seu amigo era poderoso para ressuscitá-lo. De tal confiança que ele tinha, por causa desta aliança, por confiar em seu amigo. Há um outro texto, ao qual Abraão está conversando com Deus, e esse versículo diz assim, que Deus se retirou de lado de Abraão e saiu. E eu fico imaginando ele sentado em cima do monte, e ele conversando com o seu amigo. Deus fala assim para ele: brother, agora estou voltando. E se retira e sai. De tão intimidade que Abraão tinha com Deus. Crônicas, capítulo 20, versículo 7, diz assim: não és tu o nosso Deus, que expulsastes os habitantes dessa terra para Israel, o teu povo, e disseste para sempre, dizimaste para sempre os descendentes de seu amigo chamado Abraão. Abraão era considerado como amigo de Deus. E Jesus nos chama hoje para ser o quê? Amigos. Ele olha para mim e para você nessa noite, e eu quero que você grave isso. Você não é qualquer pessoa. Você não é qualquer um. O nosso melhor amigo
pagou um preço por mim e por você. Ele pagou um preço caro para que eu e você pudéssemos hoje desfrutar desta amizade profunda com Ele. Ele foi lá e pagou um preço de sangue na cruz, para que eu e você hoje pudéssemos desfrutar dessa aliança. E o inimigo sabe disso e quer roubar essa palavra, essa comunhão da amizade que Cristo tem conosco. Abra a palavra do Senhor Jesus aí, em 1 Samuel, capítulo 18. Primeira Samuel, capítulo 18, diz assim, versículo 1: Depois dessa conversa de Davi com Saul, surgiu grande amizade entre Jonatas e Davi, que Jonatas tornou-se o seu melhor amigo. Daquele dia em diante, Saul manteve Davi consigo e não o deixou mais voltar para a casa de seu pai. Jonatas fez uma aliança de amizade com Davi, para se tornar o seu melhor amigo. Jonatas tirou o manto que estava vestido e deu a Davi com a sua túnica e até a sua espada, seu arco e seu cinturão. Até aí. Nós vemos que Davi e Jonatas, eles fizeram uma aliança de amizade. E falou o seguinte: Davi, cara, eu confio tanto em você, nós somos tanto amigos, que eu vou te entregar a minha capa, te entrego a minha túnica, te entrego a minha espada, te entrego o meu arco e flecha, te entrego agora o meu cinturão, e nós somos amigos. E eu quero falar com vocês sobre isso essa noite. O porquê que Jonatas fez isso e porquê que Jesus nos chama de amigo. Por causa dessa aliança de amizade. O porquê que Jesus nos chama hoje, não mais de servo, mas de amigo. Estão comigo? Então olha para o grão dos olhos do seu vizinho aí e fala assim: você não é qualquer pé de quiabo, você é amigo. Amém? A túnica, quando Jonatas tira a sua capa, ele arranca a sua capa, é a primeira coisa que ele arranca, e ele entrega para Davi. A capa, ela representava a autoridade. A capa, ela representava a posição. A capa representava a proteção. Jonatas, numa aliança de amizade, ele fala o seguinte: cara, agora quem me protege é você. Agora não existe uma posição maior entre eu e você, ao qual eu era o príncipe, porque eu sou filho do rei Saul. Mas agora não tem mais uma posição, eu e você, nós somos iguais. Olha o que Jesus fez por mim e por você. Ele fez exatamente a mesma coisa. Ele morreu na cruz do Calvário para que eu e você tivesse toda a autoridade nos céus e na terra como Cristo, para pisar serpentes e escorpiões e para destruir todo o ataque de Satanás. Ele é o rei da glória, mas ele nos traz agora junto com ele, nos traz perto dele e fala: Romildo, você está sentado comigo agora em regiões celestiais, meu cara. Olha o nível de aliança, de amizade que ele traz eu e você para estarmos junto com ele. Ele entrega essa capa de autoridade, e a capa tem vários significados. Em 2 Reis, capítulo 2, versículo 9 a 14, conta a história de Elias e Eliseu. Elias e Eliseu, quando cai a capa de Elias, Eliseu pega e recebe uma autoridade.
Assim que ele sai, bate na água, o que é que acontece? As águas se abrem e ele passa. É uma capa de autoridade. 2 Timóteo 4,13 fala sobre uma capa de proteção. Apóstolo Paulo fala: vai lá buscar a minha capa que está lá em Trode, traz para mim, e traz também meus pergaminhos. Vai isso antes de chegar o inverno, porque vai fazer frio contigo. Então traz para mim junto. É uma capa, não apenas de uma autoridade, mas uma capa para proteção e de conhecimento. E ele traz Mateus 5, versículo 40 a 44, diz assim: e se alguém processar você e tirar a sua túnica ou a sua capa, sua túnica, deixe que leve também a sua capa. Se alguém o forçar a caminhar com ele 1 milha, vá com ele 2. Dê a quem lhe pede e não vire as costas àquele que deseja pedir algo emprestado. Vocês ouviram o que foi dito: ame ao seu próximo e odeie o seu inimigo. Mas eu digo: amém os seus inimigos, amem os seus inimigos e orem por aqueles que vos perseguem. Olha o que Jesus está falando. Se aquele cara quer tirar a sua túnica, ou seja, dê também a ele a capa, faz junto, serve ele. E essa é uma das maiores capas que Jesus nos ensina. Não é apenas de uma autoridade, mas é de servir. É de servir. É fácil servir quem a gente ama e fazer o que a gente gosta. É uma delícia. Como diz o meu amigo Sidney, é muito cremoso. É fácil abraçar quem gosta da gente, estar junto com quem gosta da gente. Mas agora você vestir a capa de Cristo, que é de servir, e servir mesmo sem querer, andar 1 milha junto com quem mesmo nem te ama e não gosta muito de você caminhar junto com ele por causa do amor de Cristo. Isso é se tornar amigo de Jesus, isso é andar com Jesus. E ele fala exatamente isso para mim e para você. Eu e você agora não é servo, não. Nós é brother, nós é amigo. Então faz o que eu estou te falando. Tire essa capa. Amém? Estão comigo? Olha só o que acontece. Continuando no versículo lá de 1 Samuel 18. Jonas tirou o manto que estava vestindo e deu ele a Davi com sua túnica. Jonas, ele tira a sua túnica, ou seja, ele fica totalmente transparente diante de Davi. Ele tira a sua roupa ali e fala: Davi, agora nós somos um. Em Gênesis capítulo 2, versículo 5, diz assim: ora, estavam nu o homem e sua mulher, e não se envergonhavam. Você sabe o que significa isso? Eles estavam nus diante de Deus, diante de um para com o outro, e eles não se envergonhavam. Isso significa o seguinte: que eles estavam transparentes um para com o outro, não havia nada que separasse. Então ele conhecia Eva no pior momento, no melhor momento, no momento que ela está lá embaixo, no momento que ela está feliz. Não tinha o que se esconder. A mesma coisa com Adão. E Deus chegava para com eles para ter relacionamento. E quando chegava com ele na viração do dia, para ter relacionamento, eles estavam como? Nus, transparente. Eles não tinham nada para esconder. Mas quando entra o pecado, o que acontece?
eles fazem folha, pegam folhas de figueira e cobrem. E Deus chega na viração do dia e fala: cadê você? A primeira coisa que ele fala assim: tive medo e me escondi. O pecado nos traz medo da presença, nos deixa agora não mais transparente diante de Deus, não nos deixa mais verdadeiros diante de Deus. Nós começamos a esconder coisinhas. Consegue entender? Antes, com Deus estavam nus, sem esconder nada, mas agora, por causa do pecado, eles começam a esconder coisas. E aí entra uma das piores coisas, Júnior. Acontece uma das piores coisas. Comeram da fruta que eu falei para vocês não comer? A mulher que tu me deste. Começa a jogar a responsabilidade, começa a inventar desculpas para o seu erro. Quando nós erramos e pecamos, nós entramos exatamente desse jeito. Nós queremos justificar diante de Deus: não, Senhor, eu pequei por causa de tal coisa, fulano fez eu pecar, Beltrano fez eu agir assim. Sabe por que nós agimos dessa forma? Porque não há transparência. Aqui Jonatas está falando assim: cara, a partir de agora, na nossa aliança de amizade, não tem mais nada que nos separe. Eu estou transparente para você. Nós vamos conversar agora. E Jesus chama eu e você para voltar a esse relacionamento. Um relacionamento totalmente transparente diante dele, sem esconder nada, sem ficar justificando, sem ficar falando. Sabe por quê? Porque ele já nos justificou, ele já derramou o seu sangue por mim e por você, para não ter mais nada que nos condene. Então nós podemos nos achegar ao trono da graça com confiança. Quem quer ser amigo de Jesus aí? Jonatas também, ele faz o seguinte: ele entrega a sua espada. Ele entrega a sua espada. O que ele está dizendo? A espada significa o quê? Defesa, ataque. Sim ou não? Lembra lá de Pedro? Arranca a sua espadinha, corta a orelha de mal. Ele quer proteger Jesus. Sim? Então, a espada é para você atacar, para você defender. E Jonatas, ele faz o que agora? Ele arranca a sua espada e entrega para Davi. E ele fala o seguinte: Davi, agora o meu poder de defesa e ataque está nas suas mãos. Não tem nada entre eu e você agora. Se alguém tentar te atacar ou me atacar, é você quem vai defender. Se alguém te atacar, eu vou te defender. É por isso que Jesus nos chama agora nessa nova aliança de amigos e não mais servos. Se alguém tocar em você, está tocando em Jesus, porque você não é mais qualquer pessoa, você não é um servo, você é amigo de Jesus. Consegue entender? Efésios capítulo 6, versículo 17, olha só o que diz lá. Efésios capítulo 6, versículo 17: usem a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A espada é a palavra do Senhor. Através da palavra, da verdade, você está protegido. E é por isso que Jesus nos desarma. Quando eu e você entregarmos para Jesus
a nossa espada, você entrega para Ele a sua defesa e fala: eu estou desarmado. O que você falar, bora. Você não tem mais como contra-atacar, porque você está livre, você está entregue, você está rendido a Ele, ao seu melhor amigo. Outra coisa que Jonatas, ele entrega para Davi, é o seu arco e sua flecha. Jonatas, ele entrega o seu arco e a sua flecha. A palavra de Deus diz em Salmos 127, 4 e 5, que os filhos são como flechas que vão atingir o alvo. Jonatas está falando o seguinte: a partir de agora, nessa aliança de amizade que eu e você nós temos, quem vai me promover, quem vai me lançar é você, não é mais eu. É você que vai me lançar, é você que vai me promover. Jesus, Ele fala a mesma coisa para mim e para você. Ele nos promove, Ele nos coloca em lugares celestiais juntamente com Ele. Ele entrega para mim e para você agora Mateus 28, 19 diz o seguinte, põe lá para mim, nego. Portanto, vão e faça discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, a partir de agora Ele nos envia. Ele nos envia. É Ele quem nos promove, é Ele que nos leva adiante. Efésios capítulo 2, versículo 6 diz assim: Ele nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar-nos em lugares celestiais junto a Cristo Jesus. Eu e você, nós estávamos totalmente condenados, sim ou não? Mas através do sacrifício de Jesus, nos chama agora de amigo e nos coloca assentado com Ele em regiões celestiais. Ele nos promove de um simples servo, de um simples pé de quiabo que não valia nada. Agora Ele pega e coloca eu e você para assentar e nos chama de amigo. Está vendo como você não é qualquer coisa? Está vendo o quanto vale servir ao Senhor, estar com Cristo, ser amigo de Jesus? E a última coisa que Jonatas, ele faz, ele tira o cinto e ele entrega para Davi. O cinto, ele carregava a bainha da espada, carregava ferramentas, mas também servia para segurar a sua calça, a sua túnica, para que não mostre as suas vergonhas. E quando ele tira e entrega para Davi, ele fica totalmente vulnerável, sem vergonha. Efésios capítulo 6, versículo 14 diz sobre o cinturão da verdade. Assim permaneçam firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, numa aliança de amizade com Jesus, ou numa aliança de amizade qualquer, de Jonas e Davi. Ele está dizendo, cara, fala comigo somente a verdade. Numa aliança aonde você tem um amigo de verdade, você não tem medo de ser julgado,
Você não tem medo de ser quem você é, porque vocês são amigos. Quando você tem um amigo de verdade, se você ri estranho, ou se você tem um tique estranho, seu amigo não vai zombar de você. Se você tem alguns vão, né? Mas amigo é para isso mesmo. Mas ele não vai te escarnecer. Mas no momento da dificuldade que você está passando, e você chega para ele com toda a verdade, e fala: cara, estou precisando disso, eu fiz isso, fiz uma cagada, velho, pisei na bola, você não ora comigo? É o cara que vai levantar com você às 2 da manhã, vai levantar às 3 da manhã, às 4, às 5, às 6, vamos para o propósito, vamos para a mata, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Por quê? Porque ele ama você, porque ele vive na verdade, não tem falsidade. Uma relação de amizade verdadeira não tem como ser falso. O amigo de verdade, ele olha para você e fala: o que aconteceu? Não aconteceu nada, tô bem, tô bem. Essa risada é falsa, o que aconteceu? Já fala a verdade. É ou não é? É real. E porque eu e você, nós somos cara de pau com Cristo Jesus. Senhor, Deus de Israel, cara, ele é teu amigo. Não estou falando para você que precisa faltar-lhe com respeito, mas você precisa ser verdadeiro com ele, ser real com ele, porque ele é real. Seja verdadeiro com Jesus, abra o teu coração. Estou passando por isso, Senhor. Pai, meu coração está assim, eu estou com esse problema. O Senhor é o meu melhor amigo. Tem um livro que chama Bom Dia Espírito Santo. E aquele livro, um dia, meu pai falou na mesa lá para nós, que leu esse livro, e que o Benny Hinn tinha uma experiência com o Espírito Santo muito louca e tal. Falei: cara, também quero essa fita aí. Falou que ele era o melhor amigo dele, então eu quero experimentar esse negócio. E aí eu ficava querendo ser o melhor amigo de Jesus, o melhor amigo do Espírito Santo. Então eu sentava, puxava uma cadeira: senta aí, Espírito Santo, vamos trocar uma ideia. Não tinha ninguém, não sentava ninguém ali. Eu já contei essa experiência aqui. Mas um dia eu estava morrendo de medo do escuro, e o Lucas rachava o bico de mim. Morria de rir, mas eu tinha muito medo. E eu lembro que eu deitei assim, bem encostado na parede, de lado assim, e eu falei: ô Espírito Santo, eu li lá e meu pai falou que você era o melhor amigo desses caras aí. Eu quero ser seu melhor amigo, você não senta aqui comigo? Naquele exato momento, onde eu estava deitado, dava de frente com uma despensa, uma cortina balançou pra caramba lá, e minha cama afundou como se alguém tivesse sentado. E o meu quarto se encheu da presença de Deus naquela hora. E eu sei que eu dormi tranquilo e tal. E no outro dia eu pude chegar no meu pai e na minha mãe e falar: você não sabe quem foi lá no meu quarto? O Espírito Santo. E aí o que aconteceu? Nunca mais eu tive medo. Na hora de dormir no outro dia: vou apagar a luz aí, apaga a luz aí. Não tem medo não, rapaz. Meu irmão teve problema de bronquite e ficou muito mal. Muito mal. E eu lembro que aquele dia meu pai e minha mãe orou para bexiga por ele. E febre não abaixava, problema de respiração, e não ia, e não ia, e não ia, e não vai, até que o Lucas dormiu. E eu lembro que eu tinha o meu melhor amigo, o Espírito Santo, que em todo momento ele está com a gente presente. E eu lembro que eu fiz uma oração, eu falei: melhor amigo, vem aqui com a gente. E meu pai já tinha orado, minha mãe tinha orado, e o Lucas também cria nisso. E todo mundo dormiu. No outro dia, o Lucas levanta no outro nível, pique Batman de capa nova, saindo, correndo, e sai falando: gente, você viu o homem de branco que veio aqui no quarto e me tocou?
mundo está louco. Não, ele veio aqui, tocou em mim e eu fiz assim, ó. Nunca mais teve bronquite, nunca mais teve nada. Ele é real, ele é brother, ele é amigo. Nos momentos difíceis, seja verdadeiro com ele. Nos momentos alegres, seja verdadeiro com ele, porque ele é o teu amigo. Ele não é qualquer um, ele é teu amigo e ele é real. Eu podia contar várias experiências aqui que eu tive de real com o meu melhor amigo. Nos momentos difíceis, nos momentos alegres, nos momentos normais, ele é real. Ele, por isso que ele nos chama de amigo. Amigo. E você pode confiar nele, você pode desabafar com ele, mas sempre com a verdade. Sempre com a verdade. Se desarme. Jesus diz em Lucas capítulo 9, versículo 23: se alguém que quer vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Sabe o que ele está falando? Chega de ficar se escondendo atrás de uma religiosidade. Chega de ficar se achando o crente. Seja amigo. Amigo é simples. Amigo olha, sabe se você está feliz, se você está triste, sabe se você está precisando de algo, ou sabe que se você precisa apenas de um abraço. Ou ele olha para você e sente teu amigo, ele sabe disso. Em Mateus capítulo 16, versículo 18, diz assim: tu és Pedro, e sobre esta rocha eu edificarei a igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Lucas 10, 19 diz assim: eis que vos dei toda a autoridade para pisar sobre serpentes e escorpiões, te dei todo o poder sobre o inimigo, e nada vos lhe causará dano algum. Lucas 9:1. Põe lá, Cid, para mim, por favor. Lucas 9, versículo 1. Reunindo os 12, Jesus disse: deu-lhes o poder e a autoridade para expulsar todo demônio e curar doenças. O Senhor nos entregou autoridade. O Senhor nos entregou verdade. O Senhor nos entregou a sua espada. O Senhor nos entregou o seu arco e flecha para nos lançar. O Senhor nos lançou o cinturão da verdade. E Ele nos chama hoje de amigo. Eu não sei como é que você chegou aqui nessa noite. Não sei como é que está o teu coração nessa noite. Não sei o que você precisa nessa noite. Se precisa de cura,